Salve, salve família aí do som, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Edu, aqui do canal aí do som. E é o seguinte, galera, a pedido de muitos inscritos, até clientes, pessoas que conversam comigo, né, que eu presto consultoria de som automotivo, tá? Se você tiver interessado aí no serviço, eu vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição desse vídeo. E é o seguinte, galera, é uma pergunta muito recorrente. O pessoal sempre está perguntando aí quanto que eu vou gastar para montar um som básico, tá? Então, muita gente tem dúvida, quer saber quanto em média que a gente vai gastar para montar um som básico. Lembrando, galera, esses preços aqui a gente vai pesquisar com preços do Mercado Livre, tá? Então, se você não é inscrito aqui nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like aqui nos vídeos, que é muito importante, tá, galera? Muita gente está esquecendo de deixar o like nos vídeos e isso atrapalha demais o crescimento do canal. Então, sem muita enrolação, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai fazer um orçamento de um som básico. O que seria um som básico para mim, tá? Seria 4 cornetas, tá? 2 tweeters, um amplificador mono para tocar os graves, um amplificador estéreo para tocar as cornetas e os tweeters, um rádio, uma fonte e uma bateria. Então a base que a gente vai ter vai ser aqui no Mercado Livre, galera. Então eu vou começar pelo driver, tá? Então vamos ver um driver que é um driver barato e é um drive que o pessoal mais usa nesse som básicos, tá? O driver D250X. Então, o menor preço que a gente vai achar aqui no Mercado Livre, tá? Então a gente vai pegar aqui e vai marcar aqui o menor preço, tá? Então aqui vai aparecer reparos. Então vou colocar aqui o mais relevante, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui, tá? Então a gente tem aqui uma média de preço entre 95, tá? Você acha que, mas não é original Selênio, que é driver musical, né? É uma marca mais inferior, então a gente vai colocar aqui como se fosse Selênio. Então aqui a gente encontrou um valor de R$119. Lembrando que isso aqui tem frete, tá? Ó, por exemplo, para minha região tem frete. Então eu não vou me tocar nessa parte de frete, tá vendo? Só o frete aqui, ó, de 4 drives deu R$145. Então, a média de um driver desse aqui no Mercado Livre é a média de R$119. Então a gente já vai colocar ali R$119, né? Vezes 4, né? Então são 4 drivers. Aqui a gente vai procurar agora um tweeter compatível, né? Então vamos colocar aqui um tweeter, né? Tweeter. Então a gente tem aqui, eu vou colocar par, que a gente acha um parzinho aqui de tweeter. É par de tweeter JBL. Então, uma média aí, ó, de R$350 um par de tweeter bom aí, um tweeter da Selênio, né? Aí um tweeter da Selênio. A média de R$350 um par aí do ST400. Lembrando que eu não estou colocando frete aqui, então um tweeter de 150 RMS, que é o suficiente, né? Então, a média de R$350, tá? Então aqui o driver é o 250X, aqui o tweeter é o ST400. O woofer, eu vou colocar, galera, o alto-falante que, na minha opinião, é um dos mais baratos aí, um dos mais requeridos aí hoje, que é o TR-620, tá? A gente está falando em custo-benefício. Então, a gente aqui encontrou por 602 aqui, ó, um parzinho. Acredito que vai ser o melhor preço que a gente vai achar. Então a gente vai colocar aqui 602, tá? Um par de woofers. Para tocar esse som, a gente vai precisar, né,
por exemplo, vamos colocar um MD 1800 da Taramps, tá? Um MD 1800 tocaria esse som, tá? Lembrando que a gente está colocando aqui custo-benefício. Então, MD 1800, então 589. Então, um amplificador de 589, né? 589. O MD 1800 da Taramps, né? Selênio, né? JBL, então vou colocar aqui nas cornetas. JBL. E aqui o woofer Triton. Aí a gente vai precisar de um amplificador para tocar aqueles tweeters ali, né, e aquelas cornetas. Geralmente a galera que usa Taramps vai usar um DS 440X4, que é um amplificador que está em torno de R$255, tá? Então a gente vai colocar aqui R$255, uma DS 440. Um rádio da Pioneer, né? A gente vai colocar aqui um rádio da Pioneer. Vamos caçar um rádiozinho custo-benefício, né? Um rádio Pioneer. Vamos colocar um rádio simples, né? Nada muito exagerado. Então, vai estar entre uma média de 198 aqui, ó. E o que vocês têm que atentar nesse rádio da Pioneer, tá? Muitos inscritos acabam pedindo o rádio que não possui controle remoto, tá? Se ele não possui controle remoto, não há possibilidade de colocar controle longa distância, então não vale a pena. Eu acho que esse modelo aqui mais barato não possui. Então vamos pegar o de 298 aqui, né? Acredito eu que esse aqui deva ter o controle, tá? Se ele vem com controle, então aqui não fala, galera. Então vocês vão ter que fazer uma pergunta na hora de comprar com o vendedor se vem ou não o controle. Então é uma média de R$300 um rádio desse da Pioneer aqui. Creio eu que esse modelo aqui de 298 aqui já venha com o controle. Então a média de R$300. Lembrando que a gente está fazendo isso aqui, né? No Mercado Livre. Na sua cidade vai ser muito mais caro, tá? Então já que a gente está usando aqui, a gente vai colocar uma fonte. Não precisa ser uma fonte exagerada. Uma fonte de 60 amperes é o suficiente para esse som, tá? Então a gente tem uma média de preço entre 379 e 444 aqui. Então a gente vai colocar aqui, ó, 399 você encontra a usina 70, ó. 378 você encontra a usina 60. Então vamos colocar uma usina em torno de R$400, tá? Uma usina ou uma Taramps você vai encontrar nessa média de preço. E a bateria, que é o mais importante para o sistema, né? Que a gente vai precisar de pelo menos uma bateria de 150 amperes, né? Então vamos colocar aqui bateria, né? 150 amperes, né? De preferência estacionária, tá? Para som automotivo, preferência seja estacionária. Então a gente vai ter a 115 aqui, ó, por R$500, tá? A gente vai ter a Freedom 240 por R$1.000, né? Então a bateria, né? Vamos colocar aqui. Então vamos colocar pelo preço aqui de uma bateria de 240, né? Média de R$998. Então vamos colocar em uma bateria intermediária, que geralmente nas suas baterias eu recomendo você procurar na sua cidade, tá? Porque pelo Mercado Livre o frete é um absurdo. Uma bateria aí, por você trazer uma bateria para sua cidade, é um absurdo de caro.
Então, só aqui a gente tem, vou colocar R$700, que é a média base de uma moura estacionária, uma moura no break. Isso varia, tem região que você compra mais barato e tem região que você vai comprar mais caro. Mas, por exemplo, eu me baseio numa bateria de 150 aí, no valor de R$700. Eu vou colocar aqui uma moura, como uma moura, tá? Então, isso é falando em montar um som básico, né? Então a gente precisa também de um controle longa distância, né? Um controle de longa, né? Longa distância. Você vai achar entre média de R$75, ó. Então aqui você já acha um kitzinho, ó, muito interessante, o voltímetro e o controle por esse preço de R$125. Então, muito interessante aqui o controle de longa e o voltímetro, né? O voltímetro por R$125. Lembrando que a gente não colocou frete aqui. E aí vai faltar uma coisa que eu estava até esquecendo, tá? É o processador de áudio. Hoje é muito importante isso aí no som, tá? É uma peça hoje essencial. É como se fosse uma peça que não funciona sem. Então, o processador de áudio hoje é uma coisa importante, tá, galera? Então, processador de áudio. Então a gente vai encontrar uma média de preço aqui, o Stetson, o Expert, tá? O 2436, o Taramps, todos estão entre uma média de R$300, tá? Então vou colocar R$300 e marca a escolha, tá? Porque você vai achar bastante marca. Então, acredito eu que só aqui já está praticamente pré-montado os equipamentos que a gente vai usar para montar um som. Mas ainda, se você quiser comprar por aqui, é melhor ainda você comprar um kit de cabo, kit cabo RCA. Porque daí você já consegue um preço melhor. Então, um kitzinho aqui de marca boa, né? Blindado da Tecnoiser e tal. Olha, os blindados que eu gosto é Taramps e Stetson, tá? Então um kit bom aqui, ó. Vamos ver se esse kit aqui é Taramps ou é Stetson. Então aqui não fala a marca, galera. Então kit cabo RCA blindado, vou colocar aqui RCA blindado Stetson, tá? Um kit. Esse kit aqui vai servir pra gente. Então ele vem um cabo de 5 metros e 4 RCA menores. Então vai ser mais ou menos R$200 um kit cabo RCA, né? Um kit RCA. Então a média de R$150, tá? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Na verdade, R$194, né? 150, R$194. Então eu vou colocar aqui R$200 para arredondar, tá? Então, só aqui é só o equipamento. E aí a gente vai falar da montagem, né? A montagem, uma caixa de grave, R$280, que é uma média que o povo cobra. Uma corneteira, né? Uma corneteira, que é uma média de R$150, né? R$150. Aí vem acabamento, né? Aqueles acabamentos laterais. Eu vou colocar uma média de R$200, que é aqueles acabamentos, né, que o pessoal faz no porta-malas. E gasto com a fiação, né? Gasto com cabos. Vamos colocar, na pior hipótese, R$200. Então agora a gente vai somar tudo isso aqui, galera, e ver quanto que a gente gastaria para montar esse som. Lembrando, galera, que é um orçamento por cima. Sempre pode acontecer disso aqui aumentar, não diminuir, tá? Aumentar. Então a gente tem as cornetas,
R$ 120 vezes 4, a gente tem R$ 480, mais, né, R$ 350 do par de Twitter, a gente tem R$ 830, mais 602 do par de alto-falante, né, mais 602 do par de alto-falante Triton, R$ 1.400, mais o MD 1800, que é 589, tá? Então a gente coloca mais 589, mais o 440, que é 255, mais R$ 300 do rádio, mais a R$ 400 da fonte, mais R$ 700 de uma bateria, tá? Isso eu já te falei que isso aqui varia, né? 125 do controle e do voltímetro, mais R$ 200 dos RCA, mais R$ 300 do processador. Então só aqui a gente tem 4.301 só de equipamento, mais a montagem, que é 280, tá? É uma média, isso pode variar na sua cidade, pode ser mais caro, mais barato, 280, mais 150 da corneteira, mais R$ 200 com o acabamento, mais R$ 200 com cabos. Então, galera, para montar um som básico do básico, não vai ser um som muito forte, mas vai ser um som básico bom, que você não vai passar vergonha nos eventos. Então vocês veem que a gente acabou gastando R$ 5.131, galera. Lembrando que esse orçamento a gente fez dentro do Mercado Livre, sem escolher loja, tá? Sem calcular fretes. Então, quando você achar um som, às vezes você achar um som na sua cidade por R$ 2.000, batendo mais ou menos com esse orçamento, 3.000, 3.500 batendo com esse orçamento, na minha opinião, se tiver bem conservado, tiver tudo meio na garantia, vale muito a pena, tá? Então hoje eu peço humildemente que vocês se inscrevam no canal, deixem o seu like, que é muito importante para o crescimento da família e do som. E é o seguinte, no próximo vídeo eu vou trazer de como fazer um orçamento aqui de uma caixa Bob completa para vocês. E depois eu vou fazer um orçamento de quanto eu gastei no som do Uno. Então se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, deixando o seu like para ajudar o canal. Isso é muito importante. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, que é a melhor companhia. Lembrando que eu fiz isso aqui de bom coração para ajudar vocês. Então um som básico, a meu modo de ver, varia entre R$ 4.800 a R$ 6.000, um som básico com 2 alto-falantes, 4 cornetas, uma fonte, uma bateria, jogo rápido, mas um somzinho básico completo. Então, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, valeu, fui!